A gente tem um assunto para... O título foi merecido, né, Everton? Mais do que merecido. Eu acho que a gente tem um assunto importante para debater aqui. Aí eu quero convidar o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Uma crítica que a gente faz aqui, porque os termos mudam, né? A sociedade ela evolui, então você já não chama A de A, você não chama A de B, e a gente tem que aprender a se posicionar. E nós aqui do Resenha erramos muito na sexta-feira quando falamos que teriam torcedores do Flamengo no estádio do Mané Garrincha no domingo. Porque ontem a gente tem que mudar o termo. Simpatizantes da causa flamenguista estiveram ontem no Mané Garrincha, porque uma ventania... Eu sei que o torcedor corintiano estava esperando. A ventania já era da Libertadores. A ventania pegou no Mané Garrincha. Eu sei que tem torcedor aqui do Corinthians, tem torcedor de São Paulo que gosta do que a gente fala, que não gosta, que fala, pô, você tá puxando o saco, mas você é anti-Corinthians, cada um vê de uma forma. Mas o que foi feito ontem no Mané Garrincha, em tempo, quero falar até, a do Corinthians não me surpreendeu mais, porque é o padrão, certo? É bem difícil, né? Esse é o padrão. Agora, a torcida do Flamengo, Gabi, eu fiquei decepcionado. Abaixo, né? Eu fiquei decepcionado. E não é a primeira vez, né? Porque a gente teve aquele episódio. A gente teve o episódio da Libertadores de 2021 contra o Palmeiras. Tá de verde, Bruninho? Se não for... quis interromper, não. Só vim te cumprimentar. Tá mal, hein, Bruninho? Tô mal. Tá mal, hein? A camiseta. Enfim, tá mal. Gabi, eu já começo o programa. Bom, vamos lá, Gabi. Além do episódio de 2021, no ano passado a gente teve a Libertadores de novo, Flamengo e Palmeiras, e mais uma vez a torcida do Palmeiras cantou mais do que a torcida do Flamengo, e um número também menor. Então é algo já que é bem corriqueiro. A torcida do Flamengo fica bastante irritada porque de fato ela comparece quando a gente olha a arquibancada. Realmente tem muito torcedor, ela é presente, só que quando a gente vê a festa da torcida, o que a torcida do Corinthians faz, de outros clubes também fazem quando jogam contra o Flamengo, é muito diferente. Ontem a torcida do Corinthians engoliu o Mané Garrincha. Parecia que só tinha torcedor do Corinthians lá. E não só na final, na decisão do Mané Garrincha. Quem acompanhou o Mundial de Clubes Feminino em Londres, a torcida do Flamengo engoliu a torcida do Arsenal também. E aí, claro que é uma cultura de arquibancada diferente, é uma cultura que torce de um jeito diferente, mas a torcida do Corinthians se fez presente e cantou muito na transmissão, dava só pra ouvir os cânticos do Corinthians. E eu vou te falar, o Walter Vieira manda aqui, a Flá Selfie é assim mesmo, cara, mais fotos do que apoio. Ontem eu fiquei, PDV, você, cara, que ontem eu tava vendo o jogo num estabelecimento. Estabelecimento com bebidas? Lógico. Sempre, folga, né? Você óbvio. não... Lógico, sabe, de folga, cara, é sinônimo, né? Aí eu tava vendo o jogo, aí eu lembrei de você da torcida do Arsenal em Sapopemba e tal. Porque como é que tinha um cara... Como é que tinha... Assim, na verdade eram 3 moleques, os caras falando gíria de paulista, a gíria de paulista e torcendo pro Flamengo. Aí eu falei, mas o que tá acontecendo, cara, com a geração? Tem o cara que é o... Coitado aqui, né? Que a gente não cita nomes, mas nosso amigo. Cara, torce pro Arsenal. Coitado. Nasceu em Sapopemba. Não é você, mas tem um torcedor do United vindo por aí, tá? Sim, aí tem o United, ó, tá chegando. Santiago de Taboão da Serra. Que torce pro Arsenal. Eu falei, como é que o cara é? Ele é daqui e o cara torce pro... Tudo bem, gente, mas assim... Eu falei, bom, acho que certa parte tá explicada aí, mas ontem realmente fez falta, viu? Não vou dizer que foi inteiramente responsabilidade da torcida, mas faz falta, cara. Você levar o jogo pro Mané Garrincha, eu recebi no Zap que... Não, recebi no Zap. É verdade. Tá no Zap. Que o Corinthians costurou e tentou levar esse jogo pro Maraca. O Flamengo não quis. E o Flamengo não quis. Senão a vergonha ia ser no Maracanã. Recebi no Zap que o Corinthians tentou, falou, vamos fazer o seguinte, cara, pra que ir até Brasília? Faz o jogo no Maraca, 50-50. Já é sua casa, pô, já tá aí. Aí eu acho que o Flamengo pensou, pô, já viu o que aconteceu lá do Vasco? Acho melhor não, fizeram o jogo em Brasília. E fez falta, viu, gente? Fez falta, o Flamengo com o elenco, achei que jogou mal, agora pra entrar no jogo jogou mal, Gabi, não deu perigo. Teve o lance lá do chute no centro do gol do Hugo, o Bidu tira em cima da linha ali, mas, cara, faltou muito o Flamengo, mas faltou, com o elenco que tinha, com o elenco que tem, com as peças que possui, mas voltou a jogar Mas, gente... Mas não importa, era uma decisão. É uma decisão. Os dois times perderam no meio da semana. Corinthians também. O Corinthians tá... E é mal no Campeonato Brasileiro, é criticado, não joga bem, mas ganha os seus títulos. E vai ganhando, parece assim, vai esticando a corda. E a corda não rompe. Eu não sei se vai... O que vai ser do Corinthians do Campeonato Paulista, eu não sei o que vai ser do Brasileiro, eu não sei se o Memphis vai ficar ou não.
Mas é assim, faltou muito o jogo pro Flamengo, porque o jogo era pra ter sido 3-0. Sim, ou mais até, Ou mais. porque o Corinthians teve outras oportunidades, construções de jogadas durante a partida que podiam ter terminado em gol. E aí a gente fala muito sobre o Flamengo, porque claro que é um investimento muito alto, é um time que tem um elenco muito bom, e inclusive o Roberto fala sobre isso, ele fala assim, pô, se olha pro Flamengo, é um grande desafio, porque o banco de reservas entra um cara no mesmo nível do outro que saiu. Então você realmente tem uma muralha pra enfrentar. Só que eu acho que a gente tem que falar mais sobre a polivalência do Corinthians do que em relação ao Flamengo, porque o Corinthians se comportou como um time que não tem problemas financeiros, problemas políticos, se comportou muito bem, teve postura durante o jogo, não precisou de briga e nem nada disso, tanto que o único momento de resenha que a gente viu ali foi o Memphis, quando ele dá uma trombada no Léo Pereira, que aí ele faz um muque, né, e aí foi durante o jogo, e o Mateuzinho depois... De músculo, Memphis, e né? o Mateuzinho depois imitando o Paquetá. Mas em relação ao jogo, o Corinthians foi muito superior, foi muito bem. O primeiro gol, ele já vinha sendo desenhado durante o primeiro tempo, então o Corinthians já vinha demonstrando que estava levando perigo pro Flamengo, que mostra ter uma defesa que é sim deficiente. A gente elogia muito... Em peças eles são Exatamente, bons, cara. a gente elogia muito os nomes do Flamengo, mas que ontem foi muito deficiente. Eu não sei se é uma questão física, porque eles jogaram pouco, né, nessa temporada, praticamente não jogaram, foram só 2 jogos. E porque o Flamengo está perto da zona de rebaixamento do Campeonato Carioca, caso contrário, eles ainda nem teriam jogado, teriam feito o primeiro jogo ontem contra o Corinthians, mas isso sendo colocado de lado, eu acho que o Corinthians foi muito superior. O Caio César, que o Everton acabou falando, e que pra mim foi um destaque bem positivo, porque ele também não sentiu o jogo, né? Ele deu a assistência pro gol do Yuri Alberto, que foi um golaço, um gol muito bonito, e ele não sentiu o peso de jogar com a camisa do Corinthians numa decisão contra um Flamengo, que antes de ter a partida, todo mundo colocava como favorito, e de fato era esperado que o Flamengo fosse pelo menos dar algum tipo de nervoso, algum tipo de calor no Corinthians, e isso não aconteceu. E aí também eu acho que um outro destaque pra gente falar é o Dorival Júnior, né, que entre idas e vindas em outros clubes, mais uma vez mostrou que em Copas ele é o rei, né, então acho que ele é um nome que vai ficar pra sempre lembrado em competições de mata-mata.